E o Evangelho, São Marcos, capítulo 8, versículo 27 a 35, São Marcos narra um acontecimento aqui, São Mateus narrou com mais detalhes, né? Diz aqui o evangelista, naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou aos discípulos, quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam, alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um profeta. Então Jesus lhe perguntou a eles, e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu, tu és o Messias. Jesus proibiu-lhes severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes, doutores da lei, devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo, vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Então, chamou a multidão com seus discípulos e disse, se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim, do Evangelho, vai salvar. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bem, meus amigos, vamos meditar ponto por ponto nesse Evangelho. Jesus já estava caminhando com os apóstolos, já estava chegando a hora de Jesus ir para Jerusalém, de ser morto, né? Só que os apóstolos não estavam preparados para isso. Porque na cabeça deles também, como na cabeça de todos os judeus daquela época, o Messias jamais seria esse Messias que vai padecer na mão dos doutores da lei, dos sacerdotes, jamais vai ser esse doutor, esse Messias que vai morrer na cruz, jamais. Na mentalidade judaica daquele tempo de Cristo, o Messias era alguém que seria glorioso, triunfante. Ia vencer o Império Romano, ia vencer César, ia vencer Pilatos, Herodes e tudo, e ia dar a Israel o apogeu, né, do templo de Salomão e de Davi. Isto por quê? Porque os doutores da lei, os escribas que interpretavam a lei, rejeitaram completamente as profecias de Isaías. As profecias que mostravam, né, o Messias como servo de Javé. Aquele que nós celebramos na Semana Santa, né? Humilhado, flagelado, coroado de espinho. De jeito nenhum, jamais o nosso libertador vai ser assim. Bom, então Jesus teve que fazer um esforço tremendo para que os apóstolos entenderam que não era isso. Esse não era o messianismo dele. Quando ele sofreu a tentação lá no deserto, o demônio fez tudo para afastar Jesus desse caminho da cruz. O demônio fez tudo para que Jesus se apresentasse como um Messias glorioso, triunfante. Não é? Tanto assim que manda Jesus, você não é filho de Deus, então transforma pedras em pães. Jesus disse, não. Né? Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E depois o demônio volta, manda Jesus se jogar lá do alto do templo, porque o Salmo 90 está previsto que os anjos sustentarão nas suas mãos para que os teus pés não tropecem. Então, o Messias glorioso, triunfante, que ia descer ali, né, do pináculo do templo na mão dos anjos, então seria ovacionado, glorificado. Jesus falou aqui para Satanás, não tentarás o Senhor teu Deus. Cai fora. Depois o demônio ainda leva Jesus para um alto monte, mostra toda a riqueza do mundo que está na mão dele, né? Porque o mundo jaz no maligno, de São João, né? Eu te dou tudo isso se você prostrado me adorar. Afasta-te de mim, Satanás. Adorarás e servirás somente o Senhor teu Deus. E aqui vai acontecer isso de novo, né? Nesse evangelho de hoje, né?
Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. Filipe era filho de Herodes o Grande, aquele que perseguiu, né? É aquele Filipe que a esposa dele, né, foi desposada lá pelo Herodes Antipas, né, e que mandou cortar a cabeça de João Batista, que João Batista denunciou. Então Jesus estava lá do lado da Cesareia de Filipe e perguntou para os discípulos, né, quem dizem os homens que eu sou. Jesus começa agora a mostrar para os discípulos quem ele é, mas começa perguntando o que o povo diz de mim, né? Aí começaram a dizer, né? Alguns dizem que é João Batista que ressuscitou, que o Herodes tinha matado, né? O Herodes Antipas, né? Filho do Herodes o Grande. Outros dizem que é Elias, que já tinha morrido também. Outros ainda dizem que é um profeta. Aí Jesus vai apertando, né? E agora, e vocês? Quem dizem que eu sou? Aí Pedro, né? Iluminado pelo céu, tu és o Messias. Pedro não sabia como é que era esse Messias, mas sabia que ele era o Messias. Lá, quando o São Mateus narra isso no Evangelho dele, aqui é São Marcos narrando. Quando o São Mateus narra com muito mais detalhes, né? Jesus se mostrou assim emocionado, né? E disse: Simão, não foi, né, a carne e o sangue que te revelaram isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que você ligar na terra, eu ligarei no céu. Tudo que eu, né, se desligar na terra, eu desligarei no céu. E as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Marcos não narrou nada disso. Por quê? Há uma explicação para isso. Eusébio de Cesareia, que era bispo de Cesareia no século IV, ele escreveu a primeira história da igreja, chamada História Eclesiástica. E ele diz o seguinte, que São Marcos, ele escreveu o evangelho que São Pedro pregava em Roma. E Pedro não falava nada sobre ele para não se exaltar, não aparecer, não se exibir. Por isso que Marcos não escreveu aquilo que Mateus escreveu. Porque Mateus certamente estava com Jesus neste momento em que Jesus perguntou: quem dizem os homens que eu sou? E vocês? E aí Pedro respondeu. Mateus estava ali. Porque Marcos não era apóstolo, mas Mateus era. Então Mateus escreveu com mais detalhes, né? E Pedro revela então que Jesus é o Messias, o Filho de Deus. Jesus ficou assim, de certa forma até, vamos dizer, emocionado, porque ele percebeu que o Pai tinha feito Pedro revelar. Só que Pedro continuava com aquela mentalidade errada dos judeus. Achava que o Messias era glorioso, triunfante. E aí Jesus agora começa a dizer para ele como é que é o messianismo dele. Em seguida começou a ensiná-lo, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, e sofreu mesmo, né? Flagelação, coroação de espinhos, carregar a cruz, sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, sim, aqueles que compunham o sinédrio, né? Os doutores da lei, os escribas, né? Os fariseus, devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Falou bem claro, vai ressuscitar depois de 3 dias. Mas na cabeça dos apóstolos não entrava isso. Jamais o nosso Messias vai. Eles não entendiam o que Jesus estava falando. Parecia um sonho para eles, dizer que o Messias ia passar pela morte, pelo sofrimento, morrer, ressuscitar. Eles só acreditaram nisso depois que eles viram Jesus ressuscitado no cenáculo, no domingo da ressurreição. Antes eles não acreditavam, né? Bom, e aqui o evangelista diz que ele dizia isso abertamente. Ou seja, Jesus não escondia nada, falava com todas as letras, para que os apóstolos entendessem. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Olha como é que era a cabeça de Pedro. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos, interessante. Primeiro olhou para os discípulos e depois, né, ele falou para Pedro: vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Não é que Jesus está chamando Pedro de Satanás.
Jesus está dizendo aqui que Pedro está influenciado pela mesma mentalidade de Satanás, que lá na tentação no deserto quis afastar Jesus também da cruz. Porque o demônio sabia que a cruz que ia salvar o mundo. A cruz é que ia perdê-lo. É pela cruz que Jesus pagaria ao Pai a justiça divina, o preço do perdão do pecado de toda a humanidade. Então o demônio faz tudo para afastar Jesus da cruz. Né? E Pedro, a cabeça do demônio, a mentalidade do demônio. É como o mundo de hoje também. Muita gente pensa com a cabeça do demônio. Né? Se entrega ao pecado, se entrega a tudo que é errado. Né? Então, Jesus dá um chega para lá. E Pedro não é por aí. Não sei se Pedro entendeu, não. Certamente não. Pedro só vai entender bem quando Cristo ressuscitar e depois que receberem o Espírito Santo em Pentecostes. Né? Eles viam em Jesus um Messias puramente humano, né? Só cuidando das coisas materiais. E Jesus faz de tudo para mostrar que ele não veio para fazer coisas materiais, ele veio para fazer salvação espiritual. Muita gente hoje na igreja também só pensa no material, no social, no político, no econômico, e deixa de lado a espiritualidade. Deixa de lado a oração, deixa de lado o valor espiritual. Entrou na igreja a teologia da libertação marxista. O que a teologia da libertação de linha marxista faz? Exatamente isso, que é uma libertação social, política e econômica do povo. O reino de Deus é um reino triunfante na política, na economia, tudo isso aí. Esse é o reino de Deus na teologia da libertação, não é o reino de Deus da salvação das almas. Entende? Bom, por isso que o Papa João Paulo II, o Papa Bento XVI combateram tanto a teologia da libertação marxista. Né? Muito bem, então Jesus chamou a multidão com os seus discípulos e começou a dizer: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo. Não vem trazer aqui sombra e água fresca, não. Eu não sou um Messias glorioso, triunfante, não. Quem quiser me seguir o meu messianismo, a libertação que eu vim trazer, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Aí Jesus está colocando bem claro, é o mistério da cruz que salva. Né? É o mistério da cruz que salva. Ele falou bem claro lá no Sermão da Montanha. Né? Entrai pela porta estreita. Porque a porta larga é a porta da morte, da perdição. Entra pelo caminho apertado. Entra pela porta estreita. Esse é o caminho da vida. Da vida. A grande mentira que o demônio põe na cabeça das pessoas é que a vida está no pecado, né? Viver uma vida dissoluta, né? De traição à esposa, de bebedeiras, só festas e só nada de Deus, nada de oração, nada de Bíblia, nada de sacramento, nada de igreja. Né? É isso aí. Então, a porta é estreita. Então a gente fala, quer me seguir? Quer ser cristão? Então, primeira coisa, renuncie a si mesmo. Esse renuncia a si mesmo quer dizer, o pecado original, ele estragou a nossa liberdade, a nossa vontade, a nossa memória, o nosso intelecto. O pecado original puxa a nossa natureza para o pecado. Os pecados capitais. É inegável isso. Soberba, ganância, luxúria, né? Gula, ira, inveja, preguiça. Quem que não sente isso? Então, renuncia a si mesmo, renuncia ao pecado. Renuncia a essas coisas. Luta contra isso. Né? Toma a cruz a cada dia. Porque a luta contra o pecado, meus irmãos, é uma guerra. É uma cruz.